Boa tarde. Então, neste momento, que Jesus, nosso Mestre, e Fabiano de Cristo possam nos envolver, nos inspirando e intuindo nas reflexões e na prece de hoje, que tenhamos a certeza de que quando nos permitimos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, asserenando nossas emoções, nossos pensamentos, é possível uma maior conexão com a espiritualidade amiga que vem nos auxiliar. Para a reflexão de hoje, nós temos o capítulo A Quem Segues, da obra Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Este capítulo começa com uma citação da carta de Paulo aos Efésios, mas não foi isso que aprenderam de Cristo. O homem, nos diz Emmanuel, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente no plano material receberá certos conselhos tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. A esfera invisível, imediata ao círculo de suas cogitações, igualmente pode oferecer-lhe determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. Nesse parágrafo, podemos entender que Emmanuel nos lembra de que há muitas distrações, tentações, sugestões das mais diversas, e não somente no plano terreno. E essas tentações, distrações, acabam nos distanciando das leis divinas e do caminho reto. Por isso, por essa razão, é tão importante nos conhecermos, estudarmos as mensagens de Cristo, seguirmos seus exemplos. Esses sim, são os ensinamentos que nos sustentarão diante das circunstâncias da vida, pois os ensinamentos do Mestre seguem as leis divinas que são imutáveis. Então, diante da dúvida dos nossos pensamentos, ou sobre sugestões alheias, ou mesmo em relação a distrações terrenas, é preciso avaliar e pensarmos, o que o Mestre faria nessa situação. Ou também podemos nos perguntar se as nossas atitudes seguem princípios de justiça, de caridade, de respeito. Essa reflexão pode nortear as nossas decisões, os nossos passos. E Emmanuel sintetiza para nós, dizendo que os discípulos sinceros centralizam em Jesus, ou seja, são seguidores de Jesus, buscam orientar-se com Ele. Portanto, toda a sugestão, conselho, ensinamento que estiver a mais ou for modificado, pelas mais diversas razões, seja por intermédio, ou por determinação de uma doutrina, dogma ou lei, está nos afastando de Jesus, nos trazendo então perturbações. E continua nos dizendo Emmanuel: o aprendiz menos centralizado nos ensinos do Mestre pode acreditar servir a dois senhores e por vezes chega a admitir que é possível atender a todas as imprudências dos sentidos, sem prejudicar a paz de sua alma. Justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século, valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos.
Mas chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo. Entretanto, Jesus não ensinou assim. Como nos relembra Emmanuel, não há como servir a dois senhores de valores tão distintos. Existirão, sim, falsos profetas, falsos amigos, criaturas que são muito sábias intelectualmente, cientistas brilhantes, palestrantes, pastores, os influenciadores no mundo moderno a nos apontar caminhos. Mas o único a nos guiar sem deixar dúvidas de suas intenções e que não nos abandonará é Cristo, nosso Mestre e Irmão. Os falsos, como nos diz o adjetivo, são aquelas pessoas egoístas e que buscam recompensas, não é? Recompensas do mundo terreno. Os mestres, palestrantes, guias espirituais, influenciadores, por mais boa vontade que tenham, não esqueçamos, são falíveis como nós e por vezes podem desviar-se do caminho do bem. É importante que busquemos a Cristo em nós e por nosso próprio esforço. Essa é a maneira de não nos desviarmos. Ocorre que, pelo nível evolutivo em que nos encontramos, nós ainda temos a necessidade de intermediários e acabamos por idolatrar pessoas sábias, pessoas que se apresentam como representantes de Cristo, a quem desejamos seguir, meus irmãos. É importante repetir, a quem desejamos seguir. Se já entendemos a realidade espiritual da vida e queremos seguir o Mestre Jesus, o que Ele nos ensinou, é preciso romper com o nosso comodismo, com a preguiça de estudar as leis divinas, a preguiça de buscar nosso autoconhecimento, para que possamos fazer nossa transformação interior. E podemos sim inspirar uns aos outros na caminhada, apontar caminhos, mas seguindo a um único Senhor. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Que assim seja.